Thiago Leifert deu uma opinião polêmica sobre política recentemente. Será que ele usou alguma estratégia verbal para manipular o seu discurso? O que a gente pode observar no estilo de retórica do Thiago Leifert? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Thiago Leifert e sua fala que foi considerada mediaticamente como polêmica nos últimos dias, quando ele se pronunciou sobre o que seria seu pensamento político associado aos principais nomes atuais da política no Brasil, Lula e Bolsonaro. Antes de entender um pouco mais sobre as estratégias não verbais do Thiago durante a sua comunicação, vale a pena lembrar: se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores, de desenvolver uma maior capacidade de observação, você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo. Dito isso, vamos entender do que se trata a situação. Acontece que recentemente o jornalista ex-global e uma grande celebridade conhecido como Thiago Leifert participou de uma entrevista para o podcast Cara a Tapa, que é regido pelo jornalista Rica Perrone. Em determinado momento ali o apresentador foi confrontado com um questionamento. Em tom de brincadeira, Rica Perrone pergunta ao Thiago Leifert qual seria a escolha dele numa situação hipotética onde ele está com uma arma apontada para a cabeça e tem que escolher votar entre Bolsonaro e Lula. E essa foi a resposta do Thiago Leifert. Thiago Leifert, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher entre Pode atirar. Pode atirar. Gente, não dá. Pra mim, essa é a posição solitária que eu falei. Nenhum dos dois. Não dá. Não vai votar, não vai anular. Vou anular 99, bonito. 99. Foi muito mal. E não dá, meu. Não dá mais. Desculpa. Não dá. Fez um bom governo em 2002. Entendo a figura que ele é, a importância que ele tem para algumas pessoas, mas eu não consigo fazer o malabarismo mental necessário para esquecer tudo que aconteceu nos últimos anos. Não dá. Puta, não dá. Nenhum dos dois, não consigo. Próximo. Pode atirar. Após essa fala, uma grande polêmica se alastrou, onde muitas pessoas criticaram o Thiago Leifert na internet. O próprio Thiago Leifert comentou essas críticas, dizendo ali que foi ofendido, que foi xingado de maneira até mesmo muito arrogante por uma galera. E claro que muitas pessoas também comentaram a favor do Thiago Leifert. Isso está lá nos próprios comentários do vídeo. E hoje nós vamos pegar alguns trechos dessa entrevista aí do Thiago Leifert ao Rica Perrone para entender a estratégia retórica do Thiago. Ou seja, nós vamos falar sobre a forma com enfoque na comunicação não verbal das mensagens do Thiago e não do conteúdo verbal da mensagem dele em si. Portanto, como a gente sempre fala, se você não tem capacidade intelectual para entender que esse vídeo não trata de política, mas sim de gestos, expressões faciais, comportamentos não verbais, fique à vontade para procurar outro vídeo em outro canal. Se você quer entender mais sobre o comportamento não verbal, sobre a linguagem corporal em si, fica até o final do vídeo que você vai entender muita coisa sobre a comunicação não verbal do Thiago Leifert. Dito isso, vamos comentar alguns pontos que fazem a comunicação do Thiago ser bem percebida. Para fins de estudo, quando nós dizemos bem percebida ou bem recebida, não significa necessariamente que as pessoas concordem com o que ele está falando. Ou seja, de certa forma, ela causa um interesse em um grande público, não é uma comunicação desinteressante. A comunicação dele é compreensível, ou seja, a gente consegue entender perfeitamente o conteúdo e o teor da mensagem dele. Ou seja, o que ele fala, da forma que ele fala, recebe um feedback positivo, majoritariamente de seu próprio público. Então, quais estratégias e ferramentas não verbais o Thiago usa na comunicação dele? O primeiro ponto que a gente pode realçar nessa entrevista é o critério ser um bom ouvinte. Em vários momentos você percebe que o Thiago Leifert não atropela, não fala por cima e, pelo contrário, deixa a outra pessoa que está entrevistando ele falar. De que o jornalismo tem um viés político claro, que isso está sendo usado para manipular as coisas para um lado. Você concorda comigo? Eu concordo que tem um viés claríssimo. E como isso já é mostrado em alguns livros, como Lie Spotting, da Pamela Mayer, ouvir o que o outro lado está dizendo é extremamente necessário para você conseguir persuadir o outro lado, ou, se esse for o caso, fazer o outro lado entrar em contradição. Sem contar no fato de que, publicamente, alguém que ouve e espera a sua vez de falar é comumente percebido como uma pessoa mais calma, mais segura e até mesmo mais autoconfiante. Ou seja, isso passa um sinal muito positivo para o grande público. De que o jornalismo tem um viés político claro, que isso está sendo usado para manipular
as coisas para um lado. Você concorda comigo? Eu concordo que tem um viés claríssimo. Segundo critério, ausência da emoção de raiva. Observando aqui essa entrevista do Thiago Leifert ao Rica Perrone, diversos momentos quando ele dá uma opinião um pouco mais forte ou uma opinião um pouco mais convicta, até mesmo no momento da opinião polêmica dele, a gente não consegue ver uma grande frequência de expressões faciais da emoção de raiva. Quando dizem que a imprensa é de esquerda, tá errado? Não, não tá errado. Você sabe que não tá. Porque é um tabu que não custa nada ser dito. A imprensa é de esquerda. É de esquerda. Eu acho que na faculdade aqui na PUC... Thiago Leifert, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher. Pode atirar. Pode atirar. Gente, não dá. Pra mim, essa é a posição solitária que eu falei. Nenhum dos dois. Não dá. Não vai votar, não vai anular. Vou anular 99 bonito. 99. Muito menos expressões faciais ali emblemáticas, que são chamadas de expressões posadas, que é quando você quer posar uma expressão para realçar o seu discurso. Pelo contrário, nós vemos poucas microexpressões de raiva. O discurso dele é marcado mais por expressões de desprezo, que nesse contexto pode ser visto como uma sensação de desaprovação, mas o ponto principal é que, geralmente, discursos que geram ali uma grande taxa de recusa ou que não são muito bem percebidos, até mesmo pelo próprio público, são discursos que possuem expressões corporais de raiva. Se você observar discursos políticos, geralmente onde um político tenta atacar o outro, e isso tem uma taxa de recusa muito grande do grupo do político oposto, é muito comum que esse político use uma expressão corporal, uma expressão facial de raiva, geralmente com bastante tensão na face, com bastante tensão nos ombros, nos membros, e claro que isso vai ser percebido de maneira negativa por um grande público, que é o público, de certa forma, oposto ao seu. Mas como agradar então gregos e troianos, dá pra ver na linguagem não verbal do Thiago Leifert que ele tenta ao máximo não tensionar o corpo, não tensionar a musculatura dos membros, dos ombros e até mesmo não ter muita tensão na face quando fala. Inclusive, quando ele vai falar sobre algo negativo ou sobre algo que ele não concorda, a gente não consegue ver uma frequência de microexpressões faciais e muito menos um tensionamento na face. Ele consegue falar isso de maneira muito tranquila, o que por consequência, pelo fato de não ter tensionamento facial, sinaliza publicamente a mensagem de autocontrole ou até mesmo de calma e, novamente, pode ser percebido de maneira positiva pelo seu público. Outro critério, fluidez verbal, a ausência de gagueiras, pausas e agregadores verbais. No livro Getting to the Truth, Cliff Lansley comenta sobre o que seriam os critérios S1 e S2 do protocolo SCANS associados a falhas ou ruídos na comunicação, no estilo paraverbal da pessoa. Como, por exemplo, ficar toda hora gaguejando, pausando, ficar usando agregadores verbais do tipo E na prática o que acontece? Muitas vezes isso pode ser percebido como um sinal de insegurança, um sinal de ansiedade e até mesmo por algum público pode ser percebido como um sinal da mentira, apesar de não existir na prática e muito menos na teoria sinais da mentira por si. Mas ficar toda hora pausando, gaguejando, fazendo agregadores verbais costuma ser visto negativamente por um grande público. O que você observa no Thiago Leifert é o oposto. Ele mantém uma fluidez verbal sem ficar dando grandes pausas, sem ficar utilizando agregadores verbais e sem ficar gaguejando. Foi muito mal. E não dá, não dá mais, desculpa, não dá. Não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem para algumas pessoas, mas... Mais uma vez, é um sinal que transmite para o público autoconfiança e sinaliza também que o cara tem concordância com aquilo que ele está verbalizando. Um outro critério bacana da gente falar é o tom e o volume vocal do Thiago Leifert sem grandes oscilações. Se você pega a tabela de pesquisas do protocolo SCANS associada à voz, ou se você pega estudos como, por exemplo, The Voice of Deception, da Rita Ciccheri, do Luigi Giannoli, vai comentar pra gente sobre a reação da voz quando estamos ansiosos ou quando nos sentimos inseguros. Dentre vários critérios, é muito comum no momento de insegurança, no momento de estresse, o nosso tom vocal ficar mais agudo momentaneamente e o nosso volume vocal começar a oscilar entre muito baixo e muito alto. E isso geralmente é interpretado pelo grande público como um baita sinal de que você está inseguro, que você está sem controle, sem autocontrole emocional nenhum. E novamente, quando o Thiago Leifert vai falar especificamente sobre coisas que ele discorda, você não vê nem o tom vocal dele ficando agudo com uma grande frequência e nem o volume vocal dele oscilando entre baixo e alto. Pressão social, pra mas ficar bem, né? Todo mundo era de esquerda. E trabalhando nos veículos que eu trabalhei, assim, era geralmente Globo, mas era todo mundo de esquerda. Ele mantém um tom e um volume vocal estabilizado, fala num tom e num volume firme e sem ficar oscilando, o que novamente é uma ferramenta de retórica muito boa, muito bem utilizada, inclusive, e também vai sinalizar para o público autocontrole emocional e autoconfiança. Um outro critério muito interessante na retórica do Thiago é o uso do humor. Várias vezes ele faz alguns comentários ali em tom de humor, algumas piadas. Lá 99 bonito, 99.
Não dá. E se aparecer lá Raul Seixas, que nem naquele... Já pensou? Eu boto 99, aparece bode não sei o que. Eu falo, ai meu Deus do céu, eu votei num bode. E conforme já foi mostrado aqui no canal, alguns estudos e pesquisadores correlacionam o uso do humor como uma abordagem que inclusive pode ter muito mais sucesso até mesmo no tratamento de pacientes que estão ali sob tratamento paliativo. Basicamente, o que muitos pesquisadores, inclusive da Harvard Business, falam pra gente é que o uso do humor para se comunicar com um grande público, com um grande número de pessoas, é uma ferramenta muito útil para quebrar barreiras, em vez de aumentá-las. De maneira muito resumida, utilizar o humor para abordar alguém é uma maneira muito mais fácil de fazer com que a pessoa se abra para você e acredite em você ou até mesmo ouça o teu argumento do que utilizar um discurso de ódio. O Thiago Leifert faz um uso muito bom do humor durante a sua retórica. Para finalizar, nós podemos dizer sobre os gestos ilustradores pontuais do Thiago. Conforme comentado tanto em Telling Lies como também no artigo Movement with Precise Meanings, o uso de gestos ilustradores complementa o conteúdo verbalizado, por isso que eles são chamados de ilustradores, eles ilustram aquilo que a gente está falando. Porém, quando você começa a utilizar gestos ilustradores em excesso, ficar balançando a mão toda hora, isso geralmente sinaliza a sensação de que você está ansioso ou até mesmo muito estressado. Enquanto que o oposto, fazer nenhum gesto durante a sua comunicação, pode também sinalizar que você está inseguro ou que você está a todo momento manipulando o seu discurso. Portanto, o ideal seria utilizar gestos de maneira pontual, ou seja, quando você vai colocar um ou outro argumento, realizar um gesto para sinalizar aquele seu argumento. Utilizando os gestos dessa forma, você não apenas age de maneira mais didática, facilitando a compreensão da sua ideia, como também transmite uma autoconfiança muito grande e uma segurança naquilo que está falando. Vários momentos o Thiago Leifert fica numa postura de relaxamento, na maior parte do tempo, na verdade, ele fica assim, e apenas quando ele vai colocar um ou outro argumento mais convicto, um pouco ali mais elevado, que ele sinaliza com gestos ilustradores. E mesmo nos Estados Unidos, o pessoal é de esquerda também na imprensa. Eu acho que humanas é de esquerda. Eu acho que é isso, o pessoal de humanas é de esquerda. O que não tem problema, né? Tudo bem. Sim. Mas eu acho que, às vezes, sim contamina o noticiário. Então ele também realiza isso de forma pontual. E são aí alguns pontos muito bacanas e muito interessantes da retórica do Thiago Leifert. Como eu falei, esse era um vídeo para falar sobre comunicação não verbal, sobre retórica e não sobre política. Portanto, eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido aqui mais sobre gestos, posturas, comportamento não verbal e paraverbal. E essa análise então vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, você gostou dessa situação, dessa história, já comenta aqui então para eu saber o que você achou. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo. Caso você não seja inscrito, aproveita e clica aqui e se inscreva no canal Metaforando para mais dicas e vídeos como esse, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!